Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hã? E espero que sim. Com a Proeli está tudo bem. Olha só, hoje é um dia muito importante. Sabem por quê? Hã? Porque é segunda-feira, pessoal. Estamos começando aí uma nova semana cheio de novidades e aulinhas especiais, ok? Né? Hoje é dia 10 de agosto de 2020. E aí, ontem, aproveitaram bastante o Dia dos Pais? Abraçaram bastante o papai? Hã? Espero que sim, né, pessoal? Eu aproveitei bastante com o meu papai. Pessoal, hoje nós estamos aí com uma linha de ciências. Nós estamos no reino vegetal. É o reino aí das... Quem sabe falar para a Proeli? O reino das plantas, não é? Nós já vimos aí que as plantas são seres vivos. Por quê, pessoal? Quem sabe por que as plantas são seres vivos? Hã? Porque nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Muito bem. Pessoal, hoje a nossa aulinha, né, ela vai ser aí também em relação às plantas, porém nós iremos verificar que a planta, ela possui várias partes, né? E cada parte é responsável por uma função, né? Então nós iremos conhecer aí parte por parte da planta, né? E aí nós saberemos qual que é a função de cada parte, ok? Já já para ele volta e nós começaremos aí a saber que partes são essas das plantas. Já já. Olá, pessoal! Estamos aí no reino vegetal. Nós conheceremos hoje as partes das plantas e suas funções. Pegue o seu livro de ciências, na página 92, nós iremos conhecer aí quais são as partes das plantas. Nós já falamos que as plantas são seres vivos, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Vamos lá, pessoal. Olha só, na página 92 está escrito assim: parte das plantas e suas funções. A maioria, né, das plantas possui 5 partes. Quais são? Alguém sabe? Pode ajudar para Eli? Vamos lá? Raiz, caule, folhas, flores e frutos, né? Observe as partes de um vegetal. No seu livro aí, você vai ver as imagens das plantas, né? E cada parte está especificada. Logo aí embaixo nós vemos as raízes. Depois nós vemos o caule. Depois nós vemos as folhas. Depois nós vemos as flores. E depois nós vemos os frutos, não é mesmo? Já já para ele volta e nós saberemos aí qual que é a função das raízes, tá bom? Pessoal, vamos saber então qual que é a função da raiz aí na planta? Vamos? Olha lá, cada uma das partes da planta possui uma função. Isso nós já estamos vendo na página 93 aí do seu livro de ciências, tá bom? Veja as funções de cada parte. Vamos lá ver qual que é a função da raiz? Olha só, a raiz, o que que ela faz? Ela sustenta a planta, né? Uma das funções dela é sustentar a planta aí na terra e retirar da terra, né, a água e os sais minerais para produzir aí o seu alimento. Tá vendo? Vamos ver aí qual que é a função do caule, pessoal. O caule, pessoal, sustenta os galhos, olha só como ele é importante, né? Que seguram as folhas, as flores e os frutos e também levam aí os sais minerais, a água e o alimento para toda a planta, ou seja, a raiz fixa aí a planta, né, na terra, dela também retira aí a água e os sais minerais para produzir o alimento. O caule faz o quê? Sustenta os galhos aí, as folhas, as flores e os frutos e também leva os sais minerais e a água, né, para o alimento aí, para o restante de toda a planta, né? Já já para ele volta e nós conheceremos mais uma parte aí da planta, que são as folhas e quais as suas funções. Já já.
Então, pessoal, estamos falando sobre as partes das plantas, né? Nós sabemos que a maioria das plantas se divide em 5 partes, que são a raiz, o caule, folhas, flores e frutos. Nós já vimos aí a raiz e a sua função. Nós vimos o caule e qual que é a sua função. Agora nós veremos as folhas e a sua função. Olha só, pessoal, as folhas são responsáveis pela respiração aí da planta, né? E também absorvem a luz do sol, que faz o quê? Que serve de energia para que a planta produza o seu alimento, pessoal, porque as plantas elas produzem o seu próprio alimento, né? Diferente dos animais, né? Elas produzem aí o seu próprio alimento. Então as folhas ela tem uma função aí hiper importante, porque elas são responsáveis pela respiração das plantas e também pela absorção aí da luz solar para que ela possa produzir o seu alimento. Isso mesmo. Então já já ele volta para nós falarmos aí sobre as flores e quais são aí as funções das flores, a função da flor, né, na planta, né? Já já, tá bom? Olha lá, pessoal, agora nós conheceremos a quarta parte da planta, que são as flores e quais são as suas funções. Olha só, as flores, pessoais, são responsáveis aí por reproduzir, né? Pela reprodução de muitas plantas, né? Muitas flores se transformam em frutos e aí, como a flor da laranjeira. Ou seja, as flores são responsáveis aí pela reprodução aí das plantas. Muitas flores se transformam em frutos, né? Como a flor da laranjeira e entre outras que nós sabemos aí que existem, né? E também aí a quinta parte da planta, que são os frutos. Olha só, pessoal, os frutos guardam as sementes, né, que darão origem a novas plantas. Geralmente, pessoal, os frutos se originam aí das flores, né? As flores dão origem aí aos frutos, né? E os frutos guardam as sementes que também darão origem a novas plantas. Olha só que interessante, não é? Então já já ele volta falando um pouquinho mais aí sobre essas partes das plantas. Já já. Então, né, pessoal, olha só, como os animais, os vegetais, né, as plantas podem ser encontradas em diferentes ambientes do nosso planeta. Existem plantas aí que vivem na água, existem plantas que vivem na terra, né, plantas aí que vivem em outras plantas também. Nós veremos mais para frente aí todos esses detalhes aí sobre o reino vegetal. Por hoje nós conhecemos aí as principais partes de uma planta, que são raiz, caule, folhas, flores e frutos. São 5 partes e nós vimos aí a função de cada uma, porque todas têm uma função na planta, não é? Então, gente, não deixem de vir para nossas aulinhas, tá bom? As nossas aulinhas online, onde nós tiraremos aí todas as dúvidas, faremos todas as atividades, tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima semana e já já nós nos encontraremos aí nas nossas aulinhas online, tá bom? Um beijo da Proeli. Tchau, tchau!